Ben Shapiro não levantou a voz, ele não precisou. Porque quando ele levantou a foto, a sala ficou em silêncio. Não foi apenas chocante, era inegável. E para qualquer um que ainda defendia o Hamas, esse momento destruiu a ilusão de equivalência moral em um único instante. Ben Shapiro é um comentarista e colunista conservador americano. Ele se formou na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e na Faculdade de Direito de Harvard. Ele já escreveu mais de uma dúzia de livros e hoje é editor emérito do Daily Wire. Ele apresenta o Ben Shapiro Show, um dos 10 melhores no Apple Podcasts, com mais de 6 milhões de inscritos no YouTube, onde aborda temas como eleições nos Estados Unidos da América, leis de armas, Wet Ass Pussy da Cardi B e o filme da Barbie. Ele é um dos comentaristas conservadores mais influentes. Por favor, recebam Ben Shapiro. Muito obrigada por se juntar a nós hoje. Há alguns estudantes lá fora protestando simplesmente pelo fato de você estar falando aqui. Por que você acha que isso acontece? Bem, quero dizer, é um país livre, graças a Deus. Este é um maravilhoso país ocidental em que as pessoas têm a capacidade de discordar, o que não é verdade em um enorme número de países no mundo. É uma honra e prazer estar no mundo mágico de Harry Potter. Agradeço especialmente por me receber, pois já conversei com outros membros do sindicato. Eu sei que você tem algumas reservas, ou tinha algumas reservas, sobre participar dessa conversa. Então, realmente aprecio o fato de você estar dedicando seu tempo para conversar. Acho isso maravilhoso. O fato de as pessoas protestarem contra mil não é novidade. Quero dizer, pessoas da direita protestam contra pessoas da esquerda. Pessoas da esquerda protestam contra pessoas da direita. Eu digo coisas que acredito serem verdadeiras. Algumas pessoas acham essas coisas controversas. Eu queria aproveitar um momento para fazer uma declaração de abertura. Eu sei que isso não era o plano, mas se foi bom para Stormy Daniels, achei que seria para mim também. Sim, cheguei a pensar em com quem precisaria transar para fazer uma declaração de abertura. Pelo visto, para Stormy, a resposta é todo mundo. Mas a declaração de abertura desta noite é bem séria, porque, obviamente, os eventos mundiais que estamos acompanhando ao nosso redor são o verdadeiro motivo pelo qual você está ouvindo pessoas lá fora gritando slogans genocidas como do rio ao mar, a Palestina será livre, que é, de fato, um slogan genocida. O rio ao qual eles se referem é o Rio Jordão. O mar ao qual eles se referem é o Mar Mediterrâneo. A questão principal é por que esse sentimento ficou tão comum no Ocidente. Por que esse sentimento se tornou tão comum que vimos 100 mil pessoas marchando em Londres em protesto pró-Hamas? Ou por que vemos esse sentimento amplamente disseminado nas universidades americanas e em universidades de todo o Ocidente a favor do Hamas, depois que o Hamas cometeu o pior pogrom contra judeus desde o Holocausto? E deixe-me ser extremamente claro sobre isso, né? Eu trouxe alguns recursos visuais para aquelas pessoas que realmente não acreditam no que é evidentemente verdade, que é o fato de que o Hamas não é igual ao Ocidente. O Hamas não é igual moralmente a Israel. Se duvida, veja o que o Hamas é. O Hamas é assassinato de bebês queimados em seus berços. O que o Hamas é Shani Luke. O corpo de Shani Luke foi encontrado hoje junto com seu crânio. Ela era jovem. Ela, com 22 anos, foi morta pelo Hamas e levada para Gaza, sendo colocada na traseira de um caminhão. Quem iguala moralmente Hamas a Israel ou aos judeus é antissemita. Ponto final. Fim de papo. Por que esse sentimento ficou tão comum no Ocidente? E a resposta é porque o Ocidente ele tem vergonha dos seus próprios valores. Na verdade, o que o Ocidente realmente sente é vergonha da superioridade dos seus próprios valores. Nem todo mundo pensa da mesma forma. Nem todo mundo pensa da mesma forma. Agora, há muitos desacordos políticos em todos os lados. Há muitos desacordos em relação a uma solução de 2 estados. Não existe desacordo entre os valores do Hamas, de seus apoiadores, do Estado de Israel ou do Ocidente. Qualquer pessoa que equipare esses valores está cometendo um erro grave de categoria. O Ocidente se tornou tímido em relação aos seus próprios princípios. O Ocidente se sente humilhado por seus próprios princípios. E, em vez disso, decidiu substituir isso por uma noção idiota de que todo mundo pensa da mesma forma. Isso não é verdade. Por pensar assim, o Ocidente erra
ao acreditar que pode subornar grupos terroristas como o Hamas e que o objetivo do Hamas não é o que declaram. O Hamas diz abertamente que o objetivo deles é exterminar todos os judeus, mas nós não conseguimos acreditar neles, porque somos tão paternalistas que acabamos não acreditando no que eles dizem. Deve ser descontentamento econômico, deve ser uma disputa por terras. Ou talvez aconteça que pessoas que queimam bebês em seus berços, que estupram mães na frente de seus filhos e depois matam ambos, talvez elas não pensem como você. Talvez eles pensem diferente de mim, com outra visão de mundo. Não dá para combater essa visão de mundo fingindo que ela não existe com esse relativismo moral. Talvez seja isso que estamos vendo no Ocidente. Então, o que o Ocidente realmente precisa fazer é começar a ter um pouco mais de respeito pelos seus próprios valores. Em 1933, essa união votou humilhantemente o juramento de Oxford, declarando que não defenderia o rei nem o país. Isso foi usado por Hitler e Mussolini para afirmar que o Ocidente era fraco. Qualquer civilização que não defende seus próprios valores, qualquer civilização que cria uma equivalência entre seus próprios valores e os valores de grupos como Hamas é fraca. O Ocidente não pode permitir isso. 6 milhões de judeus morreram em campos e valas, enquanto o Ocidente demorava a agir, acreditando que seus valores eram superiores aos dos nazistas. O Estado de Israel existe, mas os judeus não precisam mais esperar. E graças a Deus por isso. Mas isso não se trata de Israel para o Ocidente. A questão é se o Ocidente defenderá valores importantes. É sobre se o Ocidente vai reconhecer de uma vez por todas que seus valores não são os mesmos de grupos como o Hamas, que nem tudo pode ser resolvido em negociações em uma sala. Que as pessoas que fariam coisas como as que vimos em 7 de outubro não são moralmente equivalentes às pessoas que tentam atingir esses terroristas, que estão tentando matar esses terroristas, enquanto os próprios terroristas se gabam de colocar civis em cima de seus foguetes. Qualquer equivalência moral feita neste conflito pelas pessoas que estão protestando do lado de fora deve ser tratada como evidência de antissemitismo, porque nunca houve um contraste moral mais claro do que o que estamos vendo agora. Muito se fala sobre a solução de 2 estados e o conflito entre Israel e árabes há décadas, e isso deve continuar. Se você não consegue escolher entre o que ocorreu em 7 de outubro, o Hamas e a resposta de Israel, perdeu toda a credibilidade moral. Em uma entrevista de 2019, você disse que discurso de ódio é um princípio que não existe. E em 2021, você disse que ninguém deveria ser demitido por causa de um tweet. No entanto, há apenas algumas semanas, você tweetou que se você trabalha na mídia e repete de forma crítica e reflexiva as mentiras genocidas, antissemitas e terroristas do Hamas, deveria ser demitido. Então, por que você traçou um limite aí? Por que você traça um limite para as pessoas com quem você discorda, mas para você mesma não há limite? Eu traço um limite para quem apoia grupos terroristas, mesmo que só discorde dessas pessoas. Então, se você apoia um grupo terrorista, eu não acho que você está dentro dos limites da liberdade de expressão. Eu não acho que não exista uma janela de Overton. Certamente existe uma janela de Overton. Eu só acho que ela é muito, muito ampla. Acho que apoiar abertamente grupos terroristas está além da janela de Overton. Além disso, se você está repetindo as alegações do Hamas... Isso é discurso de ódio? Não é liberdade de expressão. Discurso de ódio não é uma categoria legal. Discurso de ódio punível pelo governo não é uma categoria legal. Isso difere da ideia de que sou obrigado, como empregador, a contratar quem apoia o Hamas ou Al-Qaeda. Não sou. Membros da mídia que repetem o discurso do Hamas não devem ser demitidos só por apoiar o grupo, mas por serem ruins no trabalho. Se você repete dados do Ministério da Saúde de Gaza, conhecido por mentir, como disseram o Washington Post e o New York Times em 2014, e esses jornais continuam divulgando o que o Hamas diz sem questionar, então você faz um trabalho ruim. Você deveria ser demitido por ser tão ruim no trabalho. Então tudo bem você dizer, sei que você já foi criticada por isso, mas os árabes gostam de bombardear porcarias e viver em esgoto a céu aberto, tweetou. Fico muito feliz que você tenha perguntado sobre isso. Não, eu sabia que isso ia surgir, mas depois você insistiu nisso. E disse que não era só isso. Árabes que não era só. Você afirmou que muitos cristãos, muçulmanos e árabes são pessoas maravilhosas, exceto os que se opõem a Israel no conflito Israel-Árabe. Sim, então é possível dizer isso sobre alguns grupos. Acho que qualquer um pode dizer. Qualquer um pode ser demitido se falar isso. Coisas assim. Antes de tudo, não tenho direito a emprego. Estou dizendo que, como princípio geral,
Devemos ter muito cuidado com quem demitimos e quem cancelamos. E por que cancelamos as pessoas? Isso não significa que... Então você está... De acordo com isso, por alguns motivos. Bem, eu acho que mesmo na direita, há certas coisas que eu acho que passaram do limite da janela de Overton e você pode ser demitido por isso, claro. Eu não estou dizendo que não existe nenhum limite. Se você aparecer amanhã e começar a exibir uma suástica no seu local de trabalho, acho que você pode ser demitido por isso. Acho que quando falamos do que disse em 2010, como mencionou, posso ler o resto dos tweets para você, tudo bem? Na postagem sobre israelenses, X árabes, de 27/09/2010. É engraçado quando resgatam tweets de 13 anos atrás. Podemos fazer isso, pois eu já esperava. Na postagem sobre israelenses e árabes, mencionei árabes no conflito israelo-árabe como qualquer leitor percebe. Desculpe, você está certo. Nem todos os árabes gostam de esgoto a céu aberto ou de explodir coisas. Eu me referia especificamente ao Hamas e seus aliados nesses tweets. Só para deixar claro, o Hamas gosta de viver no esgoto e explodir coisas. Esse é o objetivo do Hamas. Por isso, eles escondem todos os recursos no subsolo. Por isso, eles mantêm centenas de galões de combustível sem distribuir aos civis na faixa de Gaza. Por isso, o Hamas retirou canos de água do solo e os transformou em foguetes. A ideia, obviamente, como eu disse, até mesmo naquela sequência de tweets de que todos os árabes estão nessa categoria, não é verdadeira. É verdade que o Hamas é um grupo terrorista que prefere assassinar inocentes e expor seus próprios civis ao risco, sem se importar com eles. Aliás, eles dizem isso abertamente, e isso é a parte que é insana. O Hamas realmente diz isso. Um dos principais líderes do Hamas afirmou hoje que não se importam com seus civis, que é trabalho da Organização das Nações Unidas e de Israel cuidar dos civis deles. Não é responsabilidade deles. Eles estão ocupados demais nos túneis. Eu só quero falar mais um pouco sobre a questão que você mencionou em relação à liberdade de expressão, que... Você acha que é? Você realmente acha que existe um limite? Você acha que existe um limite em que algo que alguém diz pode fazer com que essa pessoa seja demitida? Isso não contradiz sua opinião de 2021, quando disse que ninguém deveria ser demitido por um tweet? Não, porque, novamente, eu acho que quando isso... Claro. É um tweet exagerado. Claro, depende do tweet. Se você disser que apoia o Hamas, deveria ser demitido. Se você disser que apoia o partido nazista, deveria ser demitido. Sim, acho que existem certas coisas que vão além dos limites de um empregador. Agora, vou dizer que, se você disse isso há 10 anos, e as pessoas te contrataram sabendo que você disse isso, e depois te demitem quando isso é redescoberto, ou revelado, ou algo assim, acho que é uma situação um pouco diferente porque cria uma estrutura de incentivos ruim. Esse é um tweet exagerado, sim. Você afirmou em seu programa que a única solução é Israel anexar Gaza e eliminar inimigos suficientes para evitar que isso se repita. Isso não é usar a mesma retórica, o mesmo preconceito e discurso violento do qual você acusa outras pessoas de usarem? Não, eu não estou, porque estou falando sobre o Hamas. Não, estou falando sobre o Hamas. Eles devem matar o maior número possível de filhos da mãe do Hamas que conseguirem encontrar. Quantos nazistas você precisa matar para parar a Alemanha nazista? Você diferencia Hamas de civis palestinos inocentes? Faço sim, você que não faz. Quando digo filhos da mãe, falo do Hamas. Deixei isso claro em todos os podcasts. Que o governo israelense busca proteger os civis. Eles realmente fazem isso. Via as gravações e as operações reais que eles fazem, as tentativas deles de proteger civis superam qualquer outra na região ou no mundo. Então, sugerir o contrário é ridículo. Claro, quando falo desses filhos da mãe, não me refiro aos civis normais de Gaza, que sempre sugeri que fossem protegidos ao máximo em uma zona de guerra. Isso não é a mesma coisa, mas quando se trata do Hamas, sim, eu espero que matem todos os membros do Hamas. Eu espero que cada membro do Hamas seja morto. Já foi relatado que mortes em Gaza passam de 5.000. Quase metade da população de Gaza tem menos de 18 anos, e essas são estatísticas que foram confirmadas pela Organização Mundial da Saúde e pela Save the Children. Israel recentemente cortou o fornecimento de eletricidade e água. Você tem falado bastante sobre Israel e Palestina em entrevistas recentes. Você condenou corretamente as atrocidades de 7 de outubro contra civis israelenses inocentes. Eu tentei encontrar vídeos seus condenando as mortes de civis palestinos inocentes pelas mãos das forças de defesa de Israel ou de Israel, mas não consegui encontrar nenhum. Certo.
Exatamente. Então eu quero... Eu só queria te perguntar diretamente. Você vai condenar as mortes de civis palestinos inocentes da mesma forma que condena as de israelenses inocentes? De jeito nenhum. Não vou fazer isso porque as mortes são diferentes em forma e propósito. Isso é como dizer que eu condeno, mas é como comparar quem assassina um bebê queimando-o vivo com o policial que tenta prender essa pessoa e acidentalmente mata alguém. Claro que não são iguais nem de longe. Mas houve inocentes. Você não sente compaixão por uma criança palestina inocente? Claro que sim. O Hamas deveria se render hoje. O Hamas deveria se render hoje. É absurdo dizer que só Israel deve proteger os civis de Gaza, enquanto o Hamas não tem essa obrigação, ignorando que a situação atual resulta do terrorismo do Hamas e da manutenção de mais de 200 reféns, inclusive bebês. Tentar criar uma equivalência moral entre pessoas que estão fazendo ataques direcionados contra terroristas, que estão se escondendo em túneis subterrâneos, violando deliberadamente o direito internacional e as convenções de Genebra, mantendo civis do outro lado embaixo da terra enquanto não fornecem combustível, comida ou remédios para o próprio povo. E eu deveria equiparar Israel tentando fazer ataques direcionados com o Hamas, literalmente enviando 2.000 terroristas para atravessar a fronteira de outro país e entrar em áreas civis sem nenhum objetivo militar, com o único objetivo de assassinar esses civis. Eu não entendo. Deixe-me te perguntar, por que exatamente você... Você fez várias perguntas, então eu estou perguntando. Eu vou te fazer a mesma pergunta. Por que você faria isso? Sou eu quem faz as perguntas aqui. Acho realmente preocupante que você não esteja preparada. Para responder a pergunta. E eu realmente acho preocupante que você não esteja preparada para condenar, nem sequer admitir que é triste quando uma criança palestina inocente... Claro que é triste, eu disse isso. Assim como é triste quando um civil israelense inocente morre. É triste. Por que essas situações não te deixam igualmente triste? É claro que fico extremamente triste quando qualquer pessoa inocente morre, mas não é o mesmo tipo de maldade quando alguém assassina um bebê no berço e quando alguém tenta matar um terrorista e esse terrorista está se escondendo atrás do bebê. Não é a mesma coisa. Mas crianças palestinas morreram inocentemente. Claro, o Hamas deve ser responsabilizado e deveria se render hoje. Você vai pedir isso ao Hamas? Eu sou magra. Estamos de acordo. Ótimo. Ok? Você mudou recentemente Bom, não tão recentemente. Você também mudou de fazer muitas entrevistas sérias sobre Israel-Palestina para abordar coisas mais de cultura pop, como seu comentário de 43 minutos sobre o filme da Barbie. É meio que o contrário. Para ser justo, eu fiz o vídeo sobre o filme da Barbie primeiro e depois a guerra estourou no Oriente Médio. Justo. Eu não fiz mais nada sobre o filme da Barbie depois disso. Não. Por que você decidiu isso? Por que mudar e fazer ambos juntos? Por que isso é importante? Por que reclamar 43 minutos sobre o filme da Barbie? Porque foi engraçado. Esse Ben Shapiro faz um trabalho fantástico ao deixar muito, muito claro sobre a responsabilidade do Ocidente de realmente defender nossos valores e acreditar neles firmemente. E quando não fazemos isso, somos fracos. E quando permitimos que as pessoas equiparem terroristas que não têm outro plano militar, além de matar civis da forma mais brutal possível, a Israel, que está tentando resgatar seus reféns e não está tentando matar ninguém, e que o próprio Hamas, quem causa tudo isso, pode acabar quando quiser. Se alguém equipara esses dois, essa pessoa é moralmente corrupta. E isso anda junto com ser apologético em relação aos valores ocidentais, que são os melhores valores que o mundo está experimentando atualmente.